Que coisa boa! Jogador 0800 no Flamengo, Pedrão. Crise de la Cruz, Flamengo e de la Cruz, ele vai embora, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e o Vasquinho, hein, rapaz? Ih, perdeu, hein? Quer dizer, empatou em São Januário, entretanto, não adiantou de porcaria nenhuma, foi eliminado da Copa Sul-Americana pro Suco del Valle. Ê, rapaz, vou te contar uma história, hein? Pessoal, vamos lá, hoje tem Flamengo e Red Bull Bragantino e Flamengo diretamente do estádio Cícero de Almeida, lá em Bragança Paulista. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, o Flamengo, vamos falar sobre a escalação do Flamengo, sobre esse retrospecto terrível que o Flamengo tem diante da equipe do interior de São Paulo, mas também que o Flamengo pode dar a volta por cima, de qualquer forma, diante desse cenário, né? Uma hora o Flamengo vai ganhar lá, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Bruno Henrique volta ao time do Flamengo após suspensão e Everton Araújo deve substituir o Alan nessa partida de hoje, o volante do Flamengo que tem se destacado pelas últimas boas atuações que ele teve com a camisa do Flamengo. Entretanto, meus amigos, o Alan tem um problema de fascite plantar, uma inflamação, então para esse jogo ele vai ficar de fora por uma questão de precaução, controle de carga, né? O famoso controle de carga. O médico do Flamengo, doutor Luiz Macedo, deu até uma entrevista à Flamengo TV abordando essa situação. Ao todo, o Flamengo tem 8 desfalques para esse confronto de hoje em Bragança Paulista. O Flamengo não tem De La Cruz, não tem o Alan, não tem o Pulgar, não tem o Alexandre, não tem Ayrton Lucas, não tem o Danilo, não tem um monte de jogador, né, enfim, que estão lesionados, né, todos, né, na realidade, lesionados, alguns traumas, né, como foi a situação do Eric Pulgar, aí não tem o que controlar ali, o do Ayrton Lucas. Agora, outras lesões musculares, né, que continuam naturalmente se repetindo no Flamengo, beleza? E aí, minha galera, na realidade, corrigindo, o nome do estádio é Cícero de Souza Marques, tá? Felipe Luiz vai ter ao todo 8 desfalques, e a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, o Wesley deve voltar à equipe do Flamengo, a situação ficou meio complicada, a negociação com a Roma da Itália, o negócio que estava prestes a se fechar, tá hoje com a tendência de não fechar, tá? Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla Léo, e Varela na lateral esquerda. Deve voltar à lateral esquerda o Varela após o retorno do Wesley. Não sei se é uma boa ideia, esse time do Red Bull Bragantino é novo, é rápido, enfim. Então tem que tomar cuidado com essa questão dos contra-ataques. Everton Araújo e Jorginho formam a dupla de volante do Flamengo. De Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha. Aí, me desculpa, mas eu discordo frontalmente do Felipe Luiz. Acho que ele deveria escalar ou o Alacian para esse tipo de jogo, sobretudo porque o Bragantino é uma equipe muito intensa, uma equipe que marca pressão, é uma equipe que tem uma transição rápida e o Flamengo naturalmente precisa marcar pressão para que não tome essa marcação pós-perda, sobretudo quando você perde a bola ali rapidinho, você precisa pressionar, porque o Flamengo joga com as linhas de marcação muito alta, né? Então, enfim, não sei se é o melhor dos cenários. O Vitor Hugo, que voltou do empréstimo do Göztepe da Turquia, se reapresentou nessa semana no CT do Urubu, entretanto, não foi relacionado para a partida, tá? E só para finalizar, o ataque Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique voltando de lesão, pessoal. Essa é a equipe do Flamengo para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. O Flamengo não vence o Bragantino como equipe, aí falando da instituição, antes de se tornar
a Red Bull desde 1996, quando venceu a equipe em Bragança Paulista por 1-0. Desde que virou Red Bull, o Flamengo jamais venceu o Bragantino jogando em Bragança Paulista. Eu acho importante ressaltar isso, que isso chegue na cabeça dos jogadores do Flamengo e eles pensem, olha, nós temos um tabu aqui a ser quebrado. Lógico, evidentemente, o mais importante é somar os 3 pontos em função da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e não por causa de tabu. Entretanto, o próprio Felipe Luiz ele já falou que em partidas de mata-mata, de jogo grande, né, é mais fácil você trabalhar o atleta porque ele já está motivado em razão da partida que vai acontecer. Então acredito até que é por isso que o Flamengo tem resultados ruins contra essas equipes fora de casa. O Juventude, o Flamengo, por exemplo, não ganha desde 97. Pô, o Flamengo goleou o Juventude no Maracanã, 6-0. Aí chega no Alfredo Jaconi, não consegue ganhar. Um negócio impressionante. E a mesma coisa acontece com o Bragantino, apesar do Bragantino ter uma equipe mais forte. Por que o Flamengo vence o Palmeiras fora, vence o Corinthians fora, vence o São Paulo fora de vez em quando, vence um monte de time grande fora de casa de vez em quando, e quando é para ganhar do Juventude e do Bragantino fora, o Flamengo não consegue vencer, né? É um negócio que eu não consigo entender. Ou melhor, consigo entender. Só pode ser, o Bragantino. E aí, do outro lado, os caras, meu irmão, entra, que eles estão pegando o Flamengo. O próprio Zico já falou isso, meu amigo. Contra o Flamengo, os caras sempre dão a mais. Os caras sempre têm um quê a mais. Dá um gás a mais, porque tá aparecendo pro Brasil inteiro. E os jogadores do Flamengo precisam compreender essa situação para mudar esse panorama, né? De certa forma, né? 30 anos. Porra, praticamente 30 anos que o Flamengo não ganha do Bragantino jogando fora de casa. Tudo bem que teve um hiato muito grande aí, o Bragantino ficou um bom tempo sem disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Só conseguiu por conta da Red Bull. Tem tudo isso, verdade. Agora, você só atribui a isso, os caras estão desde 2020 na primeira divisão e o Flamengo não consegue? Não pode. Precisa mudar essa situação, beleza? Pessoal, o espanhol Saúl chegou à cidade do Rio de Janeiro ontem, tá? Nação rubro-negra por volta, né, o voo dele pousou ali por volta das 6 da tarde. Ele só saiu no Salão Nobre ali por volta das 8h30 da noite mais ou menos, né? 7h30 da noite, 7h50, 10 para as 8 ali. E não pôde falar com a imprensa. Ele vai ser apresentado oficialmente à imprensa rubro-negra na sala de entrevista coletiva Vitorino Sherman, no CT Ninho do Urubu, em breve, pessoal. O atleta realizará exames médicos e será a tendência que ele seja anunciado hoje como o mais novo reforço do Flamengo, pessoal, né? Ele demorou deixar o aeroporto porque ele estava esperando a chegada do irmão dele à cidade maravilhosa para ele sair junto do irmão dele. A imprensa naturalmente esteve lá, Pedrão RNTV estava ao vivo, WL estava ao vivo, aliás, estaremos ao vivo hoje a partir das 7 horas da noite para essa partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Então, conto com a sua presença, torcedor rubro-negro, na Pedrão RNTV. Vamos transmitir esse jogo aí, beleza? Pessoal, vamos lá. Olha, situação complicou. De La Cruz, Flamengo, Runco, tá? Vou trazer alguns detalhes aqui para vocês, tá? É lamentável que esse tipo de coisa aconteça no Flamengo. Uma temporada que para o Flamengo até o momento não está sendo ruim. Está sendo uma boa temporada, não dá para dizer que é excelente por conta do desempenho do Flamengo na primeira fase da Libertadores, mas estamos na Libertadores, está na Copa do Brasil, está disputando pau a pau o Campeonato Brasileiro e tá esse tipo de clima aí, né? A Vanessa Britos, esposa do De La Cruz,
foi até as redes sociais, postou uma foto dela com o seu marido De La Cruz e as suas filhas e escreveu: sempre do lado certo, sempre juntos. Logicamente ela escreveu isso em espanhol, afinal de contas os dois, não sei se ela é uruguaia também, mas o De La Cruz é uruguaio, enfim, eles falam castelhano, naturalmente, né? O De La Cruz, através da sua conta no Instagram, em resposta às declarações do José Luiz Runco num grupo de WhatsApp, dizendo praticamente que o De La Cruz tinha que acabar a carreira dele de futebol, porque não tem como jogar bola, ele falou: nunca deixe que nada te diga, nunca deixe que alguém te diga que você não pode fazer algo, né? Ele botou: nunca dejes que ninguém, nadie, né, te diga que não puedes hacer algo, né? E Pedrão, tá ruim no espanhol. A gente tenta, viajando essa América do Sul aí. E aí, o que acontece é o seguinte: o Luiz Macedo foi à Flamengo TV atualizar o boletim médico do Flamengo. Ele falou sobre a situação do Éric Pulgar, ele falou sobre a situação do Alan, ele falou sobre a situação do De La Cruz. E falando sobre o De La Cruz, o Luiz Macedo, ele disse que o De La Cruz, na realidade, ele está cumprindo, como é que eu posso dizer? Um controle de carga. Ele não está lesionado. Apenas estão segurando ele porque é um jogador que, em função dos problemas que ele já teve na carreira, ele precisa de cuidados a mais. E assim, gente, ser bem sincero para vocês, o De La Cruz é um jogador que a gente conta com ele apenas 50% da temporada? É. Agora, dizer que o cara não pode mais jogar futebol e expor isso dessa forma, falando até, de certa forma, um tom jocoso, sendo que a gente já viu ele... Pô, e sempre que ele tá em campo, o De La Cruz ele se dedica ao máximo. Acho até que ele se dedica mais do que o De Arrascaeta, por mais que o De Arrascaeta seja mais jogador, mas você vê que ele corre o campo inteiro, entendeu? Ele tá em todos os lances, ele é um motorzinho pro time. Quando ele tá bem fisicamente, que a gente sabe que são escassas as oportunidades que ele tá bem. Agora, o chefe do departamento médico fazer isso, e aí o staff do De La Cruz foi e se pronunciou naturalmente sobre essa conversa e falaram o seguinte: nos causa estranheza um médico que já foi de seleção brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. É até a questão do Conselho de Ética da Medicina. A ética disciplinar, ela impede que você exponha um, digamos, paciente dessa forma. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo, se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso. Vai tomar o processo. E aí o próprio Flamengo pode tomar um processo. O que os caras estão querendo? Ó, Flamengo, vocês vão bancar isso aí ou vocês vão ratificar isso aí? Porque senão, ou a gente pode processar só o cara. Mas se vocês ficarem nessa história, nós vamos processar. Ou seja, a gente pode ter um jogador no time que está processando o time. Olha o nível. Nico De La Cruz estava disponível para jogar Flamengo e Fluminense no domingo, mas foi opção do treinador em controlar a carga do jogador, disse o staff do De La Cruz. O Nico é jogador de seleção, joga ao lado de outros jogadores de alto nível e é ídolo do River Plate, custou caro ao Flamengo, é uma estrela internacional, por isso nos causou uma estranheza maior ainda a conversa vazada. Os caras estão putos e na razão deles porque desvalorizaram o jogador, né? E eles falaram: na temporada 2024, Gerson e Fabrício Bruno foram os dois jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo. 56 jogos cada um, sem vaga constante na seleção brasileira. Nico, em 2024, jogou 41 jogos pelo Flamengo e 8 pelo Uruguai, sendo titular absoluto na Copa América, totalizando 49 jogos, 7 jogos a menos que Fabrício Bruno e Gerson. Isso aí
são dados trazidos, naturalmente, pelo staff do De La Cruz, né? É uma vergonha que isso tenha acontecido. E aí, uma repórter, de forma correta, lá na coletiva de imprensa que o Marcos Braz deu no Remo, perguntou ao Marcos Braz se ele se pronunciaria sobre essa situação do De La Cruz, que foi que o falou, contrataram em gestão passada, esse rapaz ele não tem a menor condição de jogar futebol. O Marcos Braz disse que não falaria sobre o tema em respeito ao Remo, né? Ele até botou se eu me pronunciasse, estaríamos estampados em todos os órgãos do país. O jornalista Vene Casagrande, no meu entendimento, de forma correta, criticou esse posicionamento do Marcos Braz. E ele disse, calma que você vai entender. Bom, para mandar em direta durante alguns momentos de crise no Flamengo, Marcos Braz não tem respeito ao Remo? Em alguns momentos parece estar mais preocupado com o Flamengo do que com o Remo. Era só responder. Se ele não responder é porque não tem resposta ou porque realmente não quis. Simples assim. Olha, eu concordo, porque ele usar esse argumento de que ele está preocupado com o Remo é pertinente. Quem paga o salário dele agora é o Remo. Ele tem que dar respeito ao Remo. Concordo. Agora, ele tem que ser coerente, porque vira e mexe ele está mandando em direta para a gestão do Flamengo, então o respeito ao Remo ele só vale pessoalmente, ele não fala. Agora, se for para falar de forma velada na rede social, mandar uma indireta, aí ele fala, né? É uma certa incoerência. Depois o Marcos Braz foi até grosseiro e respondeu lá ao Vene Casagrande, né, sobre um fato que eu não vou nem relatar aqui, que não diz a respeito aqui do tema, que é Flamengo. Não tem nada a ver com o Flamengo que ele botou lá. Um dos outros lesionados do Flamengo é Danilo, que sofreu essa segunda lesão em 6 meses e foi até a sua conta nas redes sociais se pronunciar sobre isso. Sendo minha segunda lesão em 6 meses de clube, me sinto extremamente triste e desapontado por mais uma vez ficar um período importante fora dos jogos. Mesmo cuidando cada detalhe, muito além das horas que passamos no clube, infelizmente isso pode acontecer, não me resta alternativa a não ser me dedicar cada hora do dia à minha recuperação para estar disponível quanto antes e ajudar os meus companheiros, disse o Danilo. Tá certíssimo o Danilo, né? Flamengo fecha patrocínio para espaço vago nas costas da camisa, pessoal, que estava desocupado desde o fim do contrato com o Mercado Livre, com as empresas Rapvida e Solution. O clube convocou o Conselho Deliberativo para votar a aprovação, na realidade, do novo acordo, reunião essa marcada para o próximo dia 30, pessoal. A ver se vai ser aprovado, beleza? Minha galera, o Flamengo cozinha Roma em negociação de Wesley e acelera busca por lateral direito. O presidente BAP só aceita liberar o jogador para Roma com a reposição encaminhada para o lugar, pessoal. Então o Flamengo está conseguindo dar uma segurada na Roma para buscar um lateral direito e aí sim liberar a Roma. Rony entra na justiça contra o Atlético Mineiro e pede rescisão contratual por conta de atrasos ou falta de pagamento. E aí, naturalmente, as pessoas, os empresários, todo mundo já começa a levantar a possibilidade do Rony vir para o Flamengo. Isso não existe, tá, gente? Não existe. Por mais que o Flamengo queira contratar ponta, não é exatamente o Rony que o Flamengo quer contratar. E ele já até removeu a ação. Parece que o Menin ligou para ele. Não, a gente vai acertar com você aí, tira essa ação aí. Ele tirou a situação lá. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo junto. Saudações rubro-negras.